Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo de número 11. Amém? Amém. E Jesus continuou e disse: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu. Partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidades. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos naquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Então vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou. Compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Então o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. E o pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no seu dedo, sandálias nos pés, e matem o bezerro gordo. Vamos comer, festejar, porque este meu filho estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar da casa, ouviu a música e as danças, e chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele foi e informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. E saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Pode sentar, glorificando ao Senhor. Não tem como falar do filho pródigo e ler o texto sobre ele
sem que a gente leia na íntegra a história, para não corrermos o risco, ficarmos com uma compreensão meio deturpada daquilo que vamos falar. A história do filho pródigo é uma história muito conhecida de todos os irmãos. E eu gosto muito de textos conhecidos, por todos, facilita nós compreendemos a simplicidade do Evangelho e as lições que a Bíblia nos tem a cada dia. Este texto é um texto que parece que foi escrito hoje antes do almoço, para nós falarmos nessa noite. No último domingo, o pastor que aqui esteve, na última terça, ou melhor, mencionou que alguns textos parece que foi escrito um dia antes, e isso é uma verdade muito grande. Isso daqui parece-me, quando eu comecei a ler, parece que foi escrito hoje de manhã, para hoje, tão atual que os textos bíblicos se tornam para as nossas vidas. O texto, quando Jesus fala da parábola do filho pródigo, existem 3 personagens que são personagens principais dessa história. Existe o filho mais velho, que é aquele filho que sempre esteve com o pai, o filho exemplar, que nunca se ausentou da casa, aquele que obedecia todos os mandamentos e ordens que o pai colocava sobre a casa, sobre a família. Era um filho que sempre estava ali na casa do pai e junto com o pai, e que nunca trazia problema. Sempre era o exemplo da casa, entre aspas. Ele era um bom filho. E a especialidade do filho mais velho, na parábola do filho pródigo, era ser um bom filho. Ele era um ótimo filho, ele era um exemplo de filho. Fecha aspas. Depois nós continuamos sobre ele. O outro personagem era o pai. O pai toma algumas decisões neste texto, que se você analisar a frio, nem todos os pais aqui presentes teriam a mesma capacidade para tomar a decisão que este pai toma em relação ao seu filho mais novo. Ao ler o texto na íntegra, você vai perceber que as decisões que este pai toma em relação ao seu filho mais novo, nem todos os pais tomariam estando no seu lugar. Amém ou não amém? São decisões difíceis de se tomar em alguns aspectos desta história, você vai entender. Por outro lado, nós temos um terceiro personagem, que é o personagem principal da nossa história, que é o filho pródigo, ou o filho mais novo. Este filho mais novo é o filho que causa toda essa situação difícil nesta família. Olhando para a igreja de hoje, dos dias que nós vivemos, nós temos no seio da igreja esses 2 tipos de filho. Temos entre nós o filho mais velho e temos o filho mais novo. Temos o filho mais velho em alguns aspectos conservador, obediente, e temos o filho mais novo, às vezes um pouco mais atirado, um pouco mais rebelde em algumas decisões que ele toma. A problemática da vida do filho mais novo é que ele toma algumas atitudes na sua vida que são atitudes totalmente equivocadas e que levam este jovem à decadência moral, espiritual. Em todos os aspectos da sua vida, ele tem uma decadência por atitudes que ele toma, julgando ele serem atitudes corretas
diante da presença do seu pai. A primeira atitude que aquele moço toma é a atitude de querer ser mais inteligente do que o seu pai. Ele coloca na sua cabeça que ele é mais inteligente que o seu pai. Quando ele chama o seu pai e quando ele diz para o seu pai: pai, eu sei que eu tenho direito sobre tudo aquilo que o Senhor tem. Aquele jovem tinha um conhecimento a respeito dos seus direitos. Era um jovem inteligente, era um jovem capaz de entender os seus direitos e os seus deveres. Mas ele tem a petulância de se aproximar do seu pai e dizer: eu sei que eu tenho direito em tudo que o Senhor tem. Por isso, eu quero que o Senhor me dê a minha parte de tudo que o Senhor tem, porque eu quero, a partir de hoje, cuidar daquilo que me pertence. Em outras palavras, ele diz para o seu pai: pai, eu não preciso, eu não quero que o Senhor cuide daquilo que é meu, daquilo que me pertence. Eu quero tomar as minhas decisões. Eu quero fazer os meus investimentos com o dinheiro que me pertence. Eu quero fazer as minhas aplicações. Eu quero ir por lugares que eu julgo ser necessário. Eu quero ter as amizades que eu acho que são as mais corretas. Eu não quero ver o Senhor colocando o dedo, colocando o bico nas minhas decisões e nas minhas coisas. Eu quero fazer da minha vida aquilo que eu acho melhor que deve ser feito. Quem está entendendo diz amém. O pai, por outro lado, olha para o seu filho e não diz uma sequer palavra contrário à decisão do seu filho. O texto não nos informa que o pai questionou o seu filho. Por isso que eu disse no princípio que nem todos os pais tomariam uma decisão que aquele pai tomou. O pai então calculou a sua parte, separou tudo aquilo que ele tinha direito, entre aspas, e colocou nas suas mãos. Aí, eu olhando para esse texto, me lembrei do que o pastor sempre diz aqui a respeito do testamento. Um testamento só tem validade ou uma herança depois que o titular vai com Jesus. Enquanto isso não acontece, o pai tem total direito em administrar aquilo que está sobre as suas mãos. Mas esse pai não questiona essa prerrogativa que ele tinha. O pai simplesmente separa tudo que ele tem e coloca nas mãos daquele moço. E o moço então, julgando-se ser mais capaz do que o pai para administrar tudo aquilo, pega nas suas mãos. Em outras palavras, está dizendo: da minha vida eu cuido. Deixa comigo, não se preocupe, porque eu não quero ninguém me dizendo aonde eu devo ir ou deixa de ir. Eu não preciso de nada disso. Não preciso de ninguém me orientando para nada. Eu sei cuidar da minha vida. Eu faço o que quiser. Eu não dependo do meu pai para sobreviver. E esse foi um erro crucial para a sua decadência.
Um filho que achou que poderia cuidar de tudo aquilo que o pai estava cuidando. Enquanto estava na mão do pai, estava tudo sobre controle. A sua vida, os seus bens, a sua saúde, a sua vida estava indo bem, porque estava sob o domínio do pai. Enquanto estava nas mãos do pai, tudo ia bem. E ele entendeu que poderia fazer melhor do que o pai. E aí, não queria mais ser dependente daquele pai. Eu não preciso ser dependente do Senhor. Não preciso. Deixa comigo. Deixa comigo que eu resolvo a minha vida. E esse erro dele trouxe um preço muito caro. Pagou um preço muito caro. Porque deixou de ser dependente do seu pai. Deixou de viver debaixo da dependência do pai. E aí, por mais que ele soubesse, ele precisava da dependência do pai, da autoridade do pai, da bênção do pai, do conselho do pai, da proteção do pai. E aí, existem muitas pessoas que sabem fazer muitas coisas, que têm a capacidade intelectual de resolver muitos problemas. E por esta causa, também praticam os mesmos erros que o filho pródigo praticou. Não é porque você sabe, não é porque você conhece, que a decisão deve ser primeiramente tua. Antes de qualquer decisão, precisa do conselho do pai. Antes de qualquer coisa ser realizada, precisa do aval do pai. Porque o pai passou por caminhos que você não passou. Porque a visão do pai é maior do que a tua visão. E agora estou falando do Pai Celeste. Houve um tempo que as pessoas faziam culto de ação de graça por tudo. Eu conheci um pastor que me dizia que trabalhou na cidade de Marechal Cândido Rondon, e lá naquela região, ele disse que tinha uma dificuldade muito grande, porque os irmãos, tudo que eles iam fazer, antes eles vinham perguntar para o pastor. Ele falou assim, não tem ideia da dificuldade que às vezes eu entrava. O camarada ia comprar um carro, e falava, irmão, pastor, quero comprar o carro do fulano, aquele lá e tal. O que o senhor acha? E aí o irmão empolgado, queria comprar o jipinho, né, para andar, deixar de andar a pé. Aí o pastor já visionário, dava uma olhada assim, falava, sangue de Jesus, com aquela jabiraca, né? Vai ser uma tribulação na vida do irmão. E às vezes nem sempre o conselho do pai ou do pastor agradava o irmão. Dizer que alguns saíam cabisbaixo, beijo lá na sola do sapato, bravo, o pastor não quer que eu compre o carro. O pastor não quer que eu faça isso. E uma outra situação, isso eu vivenciei lá um pouquinho mais atrás, quando as pessoas adquiriam alguma coisa, a primeira coisa que tinha era um culto de ação de graça. O irmão comprava um carro, às vezes trazia a chave para o pastor, orar, entra aí pastor, entra primeiro. Aí o pastor tinha que entrar, sentar no carro do irmão, botar a mão no volante, orar pelo carro do irmão. Quando o irmão comprava uma casa, ia ao círculo de oração, ia a mocidade toda lá, fazia um culto de ações de graça. O pai estava envolvido em todas as coisas. Tudo que se fazia era debaixo da dependência do pai e da proteção do pai. Ele era consultado e lembrado por tudo e para tudo. Nem sempre porque nós temos capacidade e sabemos fazer, não significa que nós não dependemos do pai. Precisamos do pai. Por exemplo, para você entender, quando você vai viajar, qual é a primeira coisa que você faz depois que você põe as malas no carro, põe todo mundo no carro, todo mundo senta, afivela o cinto, bate na partida e antes de sair, o que é que o crente faz?
Mas por que você ora? Quem que vai dirigir a Jesus é você. Quem que tirou a carteira da habilitação? Você sabe dirigir ou não sabe? Mas por que o crente ora? Mesmo sabendo dirigir. É ele que vai levar o jipe. É a tal da dependência. Ele sabe que por mais que ele saiba dirigir, quem está no controle é o Pai Celeste. Vale glória. Aleluia. Por mais que você tenha esta capacidade que você tem, a tua vida deve estar nas mãos do Todo-Poderoso. Aleluia. Se Ele permitir fazer, faz. Se Ele não permitir, não faz. Não dá sequer um passo sequer, se não for com a autorização do Senhor Deus. E eu estou sendo profeta nessa noite para te dizer: não saia sem a permissão do autor e consumador da tua fé. Aleluia. Mas o moço não entendia disso. Achou que era o cara. Achou que era um Deus. Não preciso deste coroa, esse retrógrado. Não, deixa comigo. Eu sou muito mais bem atualizado. Tenho um conhecimento muito maior do que o meu pai. Deixa comigo. Esse é um dos problemas da nossa geração que nós estamos vivendo. Houve uma geração lá atrás que não tinha muita formação teológica. Houve uma geração lá atrás que você pregava e entre a plateia não tinha tantos doutores, tantos bacharéis, não tinha tantas pessoas formadas, intelectuais, teológicas, mas erravam menos e cresciam mais. Não conheciam tanto das escrituras e das coisas, mas eram mais dependentes de Deus. Dependiam mais. Hoje, nós vivemos uma geração que conhece mais do que a geração passada, mas depende menos do Pai, do Autor, que não busca viver debaixo dessa dependência. O filho pródigo caiu neste erro, achar que é porque conhecia e sabia, isto seria suficiente para viver uma vida de sucesso. E aí, irmão, deu com os burros na água. Ele pegou tudo aquilo que ele tinha. O coração do pai se entristeceu. E antes que ele saiu, quando ele pegou os seus bens, a sua parte, a Bíblia diz que ele não saiu já, logo. Ele demorou alguns dias para depois sair. Depois de posse de tudo aquilo que lhe pertencia, das rédeas da sua vida. Depois de posse de tudo aquilo que o pai lhe deu, aí ele chega para o pai, parafraseando, e diz assim: pai, é o seguinte, eu não dependo do Senhor para as minhas coisas, para tomar as minhas decisões. Eu cuido da minha vida do meu jeito. Isto é a razão de muitos estar desviados, distante da presença de Deus, porque achavam que não dependiam de Deus para viver as suas vidas, e hoje não conseguem retornar mais. O filho pródigo foi mais além. Eu não preciso do Senhor para tomar as minhas decisões. E aí vem o segundo erro. Eu também não preciso viver debaixo do mesmo teto que o Senhor. Eu sei viver muito bem longe do Senhor. Em outras palavras, ele estava dizendo: olha, eu não preciso de igreja para me servir a Deus. Não precisa. Eu não preciso estar na igreja. Para que estar na igreja todo dia? Eu não preciso disso. Eu vou me ausentar e vou viver a minha vida do jeito que eu acho mais correto. Eu não preciso estar perto de ti e não preciso estar na tua casa para me ser bem sucedido. Eu fui
pregar esses dias, estive de viagem, conversando, preguei numa congregação e o pastor falou para mim assim que já havia uma discussão em um determinado campo, que queriam diminuir os dias de culto. Diminuir pelo menos mais uns 2 dias da semana e deixar mais enxuto o culto. O povo já não estava mais querendo vir para a igreja. Perderam o gosto por igreja. O filho pródigo perdeu o gosto pela adoração. Perdeu a vontade de estar na casa do Pai. Perdeu o desejo de dobrar os joelhos na casa do Pai. Perdeu a vontade de levantar as suas mãos enquanto o grupo canta e adorar ao Senhor. Perdeu a vontade de cantar os hinos da harpa. Perdeu o desejo de botar um paletó, uma gravata, colocar a Bíblia debaixo do braço e vir para a igreja. Tem obreiros que vêm uma vez por mês na igreja. Perdeu o gosto pelas coisas de Deus. O filho pródigo perdeu o gosto pela casa do Pai. E disse: eu não preciso da casa tua para mim sobreviver. Eu sobrevivo do meu jeito. E hoje, isso está muito fácil. Tem igreja para todos os gostos, para todos os tipos de pessoas. Hoje tem igreja online para todo lado. Hoje se toma a Santa Ceia em casa, sem precisar vir para a casa do Senhor. E o diabo é tão astuto que ele está afastando as pessoas umas das outras, para não congregar, para não ter o calor humano e juntos adorar ao Senhor. O filho pródigo perdeu o calor humano, o desejo de estar na casa do Senhor. Eu, quando era jovem, a coisa que eu mais gostava era de estar na casa de Deus. Gostava. Botava um paletózinho, atravessava Rio Cheio, e vinha para a casa de Deus, que era aquela alegria, sentava ali e ficava ali torcendo para o pregador não vir, para mim poder ter uma oportunidade. Os cultos que eu mais frequentava era quando estava frio para rachar, ou quando estava caindo chuva de canivete. Aí eu pensava: não vai vir. E se ele não vir, eu estou no manto, deixa comigo. Torcia por abençoado não vir. O maior desejo que tínhamos era de ser obreiro. O maior desejo que tínhamos naquele tempo era de pregar melhor que o pastor da igreja. Era a nossa referência. Nós temos que passar ele. Era isso que nos movia. O desejo de servir a Deus e ser alguém um dia na casa do Senhor. Quando chegava a época de eleições que havia na época, para mudar as diretorias, era uma loucura, irmão. Era uma loucura, tinha 5, 6, 10 candidatos para concorrer a um cargo na igreja. Todo mundo, às vezes, havia até uma discussão, o pastor precisava dar uma arrumada ali, aqui, porque todo mundo queria. Hoje, irmão, para você achar uma secretária, um secretário dá trabalho. O povo não quer mais, perdeu a paixão pela presença de Deus, pelas coisas de Deus. Hoje é mais fácil trocar um culto por um churrasco. Hoje é mais fácil trocar um culto de adoração a Deus por uma reunião qualquer em qualquer outro lugar. E Davi disse que preferia um dia na casa do Senhor do que 1000 longe dele. O filho pródigo perdeu a paixão pela presença de Deus, o desejo de estar na casa de Deus. Se você às vezes não tem mais esse desejo, ou está desaparecendo, precisa retornar imediatamente à busca incessante pela presença do Deus Altíssimo. Aí alguns reclamam: mas irmão, o culto hoje está meio frio, né? Não é o culto, irmão, que está frio. O culto está aqui sempre, a igreja sempre esteve aqui. E não é o culto, é nós, irmão.
Quando você vem, ó, no azeite de casa, animado, chega aqui, o culto é uma bênção. É uma bênção. 2 exemplos. Dia de época de Santa Ceia. Naquela semana da Santa Ceia crucial. O velho não briga com a velha. Fica meio assim, opa. Se um lá dá uma esquentada lá no motor, o outro aqui falando. Oh Jesus, tem misericórdia. Que vai ter ceia domingo. Então a gente procura se correr dos problemas para casa da ceia. Não deixa o diabo te usar, fulano, que tem ceia. Aí quando chega no culto de ceia, na maioria das vezes culto de ceia é uma bênção. Nós estamos mais bem preparados, mais no azeite, mais vigilantes. Aí chegamos para o culto de ceia, a glória de Deus nos envolve, porque estamos mais suscetíveis às coisas espirituais. Época de congresso é outro mistério. O congresso vem chegando, as irmãs já vão e os irmãos e os grupos, seja lá o que for, para a campanha de oração. Uma consagra aqui, outra jejua lá, e vai daqui, vai dali. Os ensaios dos grupos é uma benção, o fogo pega, e a crente pegando anjo para a mão, e ela com uma coisa espetacular. Quando chega no dia, a glória de Deus desce. Por que desceu? Porque é congresso? Não, é porque nós nos aproximamos mais de Deus para esses dias, e a bênção de Deus vem. Mas daí chega um culto como hoje, aquele carequinha lá de novo, não, lá, aí vai assim, daí irmão, chega na carne, e aí fica difícil. Mas se nós nos preparássemos diariamente para o culto, como nós nos preparamos por ocasiões especiais, a bênção de Deus era maior no nosso meio. Amém? A glória de Deus se manifestaria com mais frequência no nosso meio. Pode perceber, quando você dá lugar, Deus opera. O Espírito Santo sempre esteve aqui. É nós que precisamos nos aproximar dele e não nos afastarmos dele. Nós não somos nada sem a presença de Deus. Nós não somos nada sem a proteção do Pai. Nós não somos ninguém se o Pai não estiver ao nosso lado. Se somos alguma coisa hoje, é porque a mão do Todo-Poderoso está sobre a nossa vida. Porque toda vez que você se afasta da presença do Pai, você se aproxima dos porcos. E foi isso que aconteceu. O rapazinho saiu faceiro de Ferrari. E ele não sabia que quanto mais se afastava da casa do Pai, mais se aproximava do chiqueiro. Quanto mais longe do Pai, mais perto do chiqueiro. E depois que chega lá no chiqueiro, aí vai fazer coisas que até ele mesmo duvida. Vai ter vontade de comer o que os porcos comem. E não só vontade, em alguns casos, até vão se alimentar daquilo que os porcos lá fora estão oferecendo. Toda vez que o crente se afasta da presença de Deus, ele vai, se aproxima dos porcos e se alimenta da sua comida maldita. Agora não tem mais vontade de ir para a casa do Pai, não tem mais desejo, não tem mais paciência para ficar dentro da igreja 1h30, 1h30 de culto. Não consegue ficar na casa de Deus por 1h30, mas consegue passar uma noite inteira numa balada, e quando amanhece o dia, ainda diz, puxa vida, já amanheceu o dia. Não consegue ficar 1 hora num culto dando glória a Deus, mas consegue entrar na madrugada na internet vendo coisas que não agradam a Deus. Isto é, pessoas que perderam o amor e o desejo das coisas de Deus. Mas graças a Deus, que sempre há uma esperança.
O filho pródigo, depois de nadar em tudo aquilo que era terrível, pecaminoso, depois de perder tudo aquilo que tinha, maltrapilho, não conseguia nem se alimentar direito, não tinha o que comer. Aí a consciência bateu. Ele disse: olha, os empregados do meu pai têm fartura, e eu aqui passando fome, no meio dos porcos, cheirando mal. Eu preciso voltar para lá. Você viu, dá para perceber o risco que aquele que está dentro da casa de Deus corre quando ele quer tomar direção da sua vida, quando ele acha que não é necessário estar aqui todos os dias. Não precisa disso, não preciso disso, não preciso de escola dominical, não preciso de culto de terça-feira, não preciso, pastor, ficar falando que eu tenho que fazer ou deixo de fazer. Olha o risco que corre. Aos pouquinhos, aos poucos foi se afastando do pai e foi perdendo tudo aquilo que tinha, e quando abriu os olhos, estava lá, perdido nas garras do seu adversário. A consciência bate, e ele lembra que na casa do pai há fartura, e ele volta. Vou voltar para cá do velhinho, aqui não dá. Lá no meio dos porcos ele reconhece: olha, o meu pai é que sabia o que fazer. Na gerência do meu pai, as coisas funcionavam. Viver debaixo da dependência do meu pai, ainda que nem sempre eu concordava, era a coisa mais correta que existia. Às vezes você não concorda aonde ele coloca você, nas provações que você passa, pelas dificuldades que você passa, mas pode ter certeza que o Pai sabe o melhor para a tua vida. Às vezes você não entende o momento que está passando, mas o Pai está dizendo hoje: eu sei o melhor para a tua vida. Não se entristeça, não angustie o teu coração, porque tudo está debaixo dos meus domínios. Ele reconhece, não tem jeito, eu vou ter que voltar lá. E ele volta. A Bíblia diz que quando ele se aproxima da casa, o pai lhe enxerga de longe, e o pai corre ao seu encontro. O pai corre. Olha que pai fora da casinha. Ele corre em encontro do filho. Aquele filho ingrato, aquele filho que o desprezou, que gastou tudo que ele deu para ele, o pai corre ao seu encontro. Foi o pai que correu, abraçou o filho ingrato, e o filho estava como um escravo, descalço, mal cheiroso, maltrapilho. E aí o pai disse: traga a melhor roupa, dê um calçado para ele, calça de novo, coloca um anel no seu dedo, e olha, mata o bezerro cevado. Ele não disse mate um bezerro, ele disse mata o bezerro. É específico, o bezerro. Significa que o bezerro já estava ali sendo engordado, porque o pai sabia que ele ia ter que voltar. Ia ter que voltar. A festa acontece, os amigos se alegram, e aí nós voltamos para o nosso irmão mais velho, bem crente, exemplo na igreja. Pense num homem animado, era o filho mais velho. Mas quando ele chega no portão, ele ouve o barulho, chama um empregado e diz: o que é que está acontecendo aí? Aí o empregado conta a situação. O teu irmão voltou. Ele manda chamar o pai chega até diante do portão e ele nem quer entrar para dentro. Olha o tipo do crente, nem quer entrar para dentro. Ô pai, como é que é? Olha o que ele diz, o texto é claro:
esse teu filho, nem o considera mais como irmão. Não chama irmão. Não, esse aí não é meu irmão, não. Pecou, fez tudo que foi para o mundo, se prostituiu, agora volta aí querendo dar uma de pão. Eu não conheço, não é meu irmão, não. Não é meu irmão, é teu filho. Aí eu aprendo uma coisa com o filho mais velho. Isso dá para entender algumas circunstâncias que nós encontramos algumas pessoas. Tem muitos que são bons filhos, mas que não sabem ser irmão. É um bom servo, mas que não sabe abraçar o irmão na dificuldade que ele está passando. É um crente fiel e exemplar, mas não é irmão. Não consegue abraçar, falar: irmão, você está distante, mas Jesus te ama. Jesus te restaura. Irmão, você está passando por dificuldade, eu vou te ajudar. Eu estendo a minha mão e eu te ajudo. Tem muitos bons servos e ruins irmãos. Era o caso dele. Aí o pai foi explicar: olha, esse teu filho estava morto, mas ele ressuscitou. Ele havia se perdido, mas foi achado. Quando o texto diz que o filho estava morto, o teu irmão estava morto, ele está dizendo: olha, quando ele saiu daqui, ele disse que não queria mais saber do pai. O pai morreu para ele. Mas na verdade não foi o pai que morreu. Quem morreu foi ele. Porque foi ele que se afastou. A ovelha perdida do capítulo 15, alguns versículos que antecedem esse, a Bíblia diz que ela foi encontrada. Aquela ovelha que o pastor saiu a buscar ela não saiu de dentro do aprisco, ela não entrou para dentro do aprisco. Ela não entrou. A moeda, a dracma perdida, também ela não foi perdida de fora para dentro. Ela foi perdida dentro e foi encontrada dentro. Foi procurada dentro. O que estava lá fora, que não entrou, foi buscado. Mas o filho pródigo não foi buscado. O pai não foi buscar. O pai não fez uma comitiva e foi atrás do filho, não. Porque aquele que conhece o caminho, Deus não chama de volta. Ele sabe o caminho. O pai está sempre com os braços abertos para receber aquele que se perde. Mas ele conhece o caminho. E aquele que se afasta da presença de Deus precisa voltar o quanto antes para os braços do pai. Amém ou não amém? Fica de pé, em nome de Jesus. Eu quero fazer um apelo aqui nessa noite. Se existe alguém entre nós afastado da presença de Deus, se existe alguém entre nós que está distante da presença de Deus, que por alguma razão está meio desanimado, o pai hoje está de braços abertos dizendo: venha, eu estou te esperando. Eu quero te abraçar. Quero colocar calçado novo em você, vestes novas em você, colocar um anel novo em você, colocar um novo cântico na tua boca, te fazer melhor do que aquilo que você era. A casa está aqui, ela sempre esteve aqui, a presença do Pai está aqui, ela sempre esteve aqui e ela vai continuar aqui. Chorabagassuri bicanto rabagai. O Senhor nunca se ausentou da casa, Ele sempre esteve na casa, sempre vai estar na casa. Por mais que você esteja desanimado, por mais que você esteja pensando em parar, por mais que você esteja pensando em desistir, o Pai está dizendo: eu sempre estarei aqui, aonde quer que você vá, eu sempre estarei aqui, no mesmo endereço, te esperando e te dizendo: eu restauro, eu transformo e eu devolvo tudo aquilo que você perdeu. Aleluia. Se você quer a nossa oração, vem à frente. Eu quero orar por você nessa noite. Aleluia. Venha rapidinho. Nós vamos orar. O Senhor está aqui. Ele nunca se ausentou da casa, independente
das circunstâncias que você esteja passando, que pode estar te levando à tristeza, à angústia, à decepção, Ele sempre esteve aqui e sempre vai estar aqui para te abraçar. Enquanto você vem, vamos orar por Maria Sales da Silva, que está com câncer, por Jacira Juclese, por enfermidade, João Sulim, que está internado, está na UTI. Vamos interceder em favor dessas pessoas. Aleluia, Jesus está na casa nessa noite. Ele está dizendo: eu tenho uma obra na tua vida. Eu restauro aquilo que foi perdido. Se a alegria foi embora, Jesus é alegria, tem alegria para te dar. Se a tua esperança também já se foi, Jesus está dizendo: eu estou aqui na casa. A esperança está na casa. A esperança está na casa, a provisão está na casa, o milagre está na casa, a cura divina está na casa, a presença dEle está na casa. Hoje é dia de milagre.